Bom dia, amigos ouvintes. Estamos dando início, como sempre, né? Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, desejando que vos encontrem todos bem, né? Também em nome de Deus, que essa é a nossa meta. Sem Ele, sem Deus, não conseguimos. Nós sobrevivemos, né? Mas a interrupção, de alguma maneira, de alguma forma, elas vão chegar. A qualquer que seja. Não há defesa que venha defender alguém de caso uma punição vinda desse lado do Altíssimo. Então, nós somos um ser feito por Ele e até com privilégios, né? De parecer com Ele, né? Mas é como eu disse em lives passadas já há bastante tempo, que se eu ou qualquer um outro, não precisa ser eu, porque só eu, tivesse feito o que Deus fez, fazendo alguém a sua semelhança e imagem, já estaria revoltado. Ou quem sabe nós, na nossa maneira de sermos pequenos, né, já estaria até envergonhado de ver aqueles seres que fizemos parecido conosco, aprontando todas as badernas por aí, que isso só viria sujar a imagem. Nós vemos numa casa, né? Assim, vamos começar dessa forma. Desculpa. E numa casa tem, vamos colocar o pai. Se esse pai não anda adequadamente, com zelo do seu caráter, quando o filho, às vezes que não é tão ruim quanto o pai, nesse sentido, cometer alguma falta, talvez nem precisa ser muito grande, mas que provoque alguém a ficar com raiva dele, nervoso com ele, esse procedimento aí vai vazar de tal forma. Alguém que vai dizer assim, mas também veja quem é o pai dele. Ele não podia fazer melhor. Viu? Ele puxou daquela imagem ruim, passando para uma pessoa que não era tão ruim, certo? E Deus, tendo feito o homem a sua imagem e semelhança, é o lado do bem que nós estamos falando, de um Deus sem mácula, sem, né, sem direito de que alguém tenha alguma contradições. Mas vemos que aquele um que está com a imagem dele está passando algo diferente, ruim. Quer dizer, isso não consegue, mas, de certa forma, sujando essa imagem da qual ele é a cópia, certo? E por isso é que muitas vezes as coisas não dão certo. A maioria das vezes não dá certo. Certinho, certinho é quase impossível, né? Fica alguma coisa que deixa a desejar. Mas algo pode até dar certo, né?
que nem tudo venha simplesmente a só dar mal. A melhor coisa que tem, imagina, isso um apóstolo chegou a dizer. Se nós fizermos o bem só a quem nos faz o bem, que aproveito virá daí? Quer dizer, que repercussão vai ter? Porque fazer o bem a quem faz o bem, isso também os ímpios faz um com o outro. Por mais ruim que são os dois, por exemplo. Mas ele recebe o bem daquele, ele faz um bem para eles é normal. Como fazer o mal para quem faz o mal? Está tudo dentro da faixa, né? Aí o mesmo apóstolo disse, mas se fizermos o bem a quem nos faz o mal, amontoamos montes de brasas sobre a sua cabeça. Como essa brasa? Essa pessoa recebendo o bem de quem ele tem feito sempre mal a ele, no mínimo vai mexer no seu subconsciente. Ele pode ser ruim da forma que ele quiser ser, mas vai haver um peso na consciência. Certamente vai ter hora que ele vai dizer para si mesmo, meu Deus, fiz tanto mal para essa pessoa e agora veja como ele me retribuiu. Se ele fosse fazer para ficar certinho com o meu caráter, ele tinha feito o mesmo que eu fiz para ele. Mas não, ele agiu de forma totalmente diferente. Tapar a boca do inimigo, que às vezes anda te difamando, ou tentando puxar o seu tapete, falando mal de você aos outros, não tem algo melhor do que você começar a falar bem dele. Não, claro, porque se o povo está sabendo que ele é um assaltante, que ele é um agressor de certa forma, você não vai falar bem dele, dizer não, porque senão você está apoiando o que ele faz, né? Aí fica pior ainda. Mas eu digo assim, se alguém perguntar a você, você conhece tal pessoa? Você conhecendo, você vai ter que dizer que conhece. Conheço. Às vezes até mora próximo, né? Olha, eu não gosto daquela pessoa tem esse defeito, tem aquele outro, você tem que se esquivar. Sabe que eu nem tinha pensado nisso? Às vezes até a gente fez o mal. Você fala, não, para mim, né? Ele tem sido uma pessoa que nunca me atacou, nunca, mesmo tendo atacado. E essa pessoa, vamos supor que ele quer te destruir, porque existe nele um espírito de destruição, maldade, provocações, só de palavras torpes. Mas a tendência é continuar fazendo mal. Por isso que Jesus disse, não colhe uva dos espinheiros, nem figo dos abrolhos, né? Ou vice-versa. Não tem jeito. Porque cada árvore produz o seu fruto. A não ser que essa pessoa, mas aí já é individual, ele tome uma decisão de ser diferente. Porque você não vai conseguir fazer ser diferente. Você não vai. Certo? Ele tem as suas atitudes formadas já por ele mesmo. Ele gosta de fazer o que está fazendo.
E quem gosta de uma coisa, dificilmente ele consegue deixar de fazer aquilo. Como deixar de fumar, por exemplo, a pessoa fuma muitos anos e depois ele consegue, mas com a decisão que ele mesmo própria. Ele tem que usar de esforços. Inventaram alguns remédios e tal, mas no final a pessoa toma o remédio, mas ele usa aquela façanha que está vindo ali, eu estou usando um remédio e tal, e vou parar, mas quem está parando na realidade é ele, e não o remédio, certo? Porque o remédio pode curar muitas coisas, mas não trocar as atitudes de um ser. Onça deixar de comer outros animais, o sucuri deixar de procurar a sua presa, nada vai sair do lugar, certo? E então, isso aí é atitudes tomada. Quem fez parar de fumar nessa realidade, que é uma realidade, não foi o remédio. Foi uma tomada de decisão. Agora, ele usou o remédio, mas é quase uma desculpa, não é? Isso aí, né? Tipo assim, o cara quer beber, ele tá já preocupado, ele não vai te falar, essa bebida vai acabar me matando. Porque ele gosta tanto, tanto, que virou um vício. Aí ele pega a garrafa, destampa e faz isso. Ó, quem já não viu isso? Despeja um pouquinho no chão. Nem todos fazem isso, mas existe até hoje. Viu? Ele despeja um pouquinho no chão. Se alguém perguntar, mas o que você está fazendo? Está jogando a bebida fora? Não, é um pouquinho para o santo. Você está vendo aí? Não é engraçado isso? Isso são coisas que se emblema no meio de o público em si, e cada um tem sua maneira do reboleio aí, como diz a brincadeira, entendeu? Aí ele, aquela desculpa, põe um pouquinho pro santo, que ele nem sabe que santo é esse, né? Que não existe, né? Santo que bebe cachaça aí, bebum, né? É uma coisa fora de lógica. Mas ele pensa assim. Você sabe o que algum deles, nem todos, tem uns que despejam a ideia do santo e acabou, e ele nem passa a corrigir a história que ele mesmo está criando ali. Mas tem uns que pensam assim, eu dando um pouquinho para o santo, eu não sei que santo é esse, aliás, eu nunca nem vi esse santo, né? Eu sei lá se tem, mas e se tiver? Eu dando um pouquinho para ele vai ajudar, porque eu não me detone o resto que sobrou de mim da cachaça. Tem quem está nessa situação, pensa assim. Outros despejam porque viu os outros fazendo. É tipo criança. Você faz uma coisa errada, se depois da manhã ela aparecer fazendo aquela mesma coisa, não assusta, não. Jesus disse assim, filho nenhum faz alguma coisa sem primeiro ter visto fazer os pais. Olha o perigo. Talvez não sejam os pais dele, né? Porque às vezes os pais dele são diferentes da decisão que essa criança tomou para fazer tal atrocidade. Mas ele aprendeu com os pais. Ué, os dele? Não, talvez não. Dos outros. Os pais dos outros. E assim, é tipo semente. Você tira da mesma fruta, planta na sua área, a 1000 quilômetros de distância da área do outro,
que vai usar parte da mesma fruta, da mesma semente. Vamos usar a melancia, né? Você planta a 1.000 quilômetros de distância um do outro, aqui nasce melancia, e na sua qualidade. E ele a 1.000 quilômetros, ele planta outra parte da melancia, vai dar. Se der diferenciado um pouquinho, é questão da terra, da qualidade da terra, né? Mas da mesma semente vai nascer melancia lá. A troca de quilômetros não significa que lá vai nascer abóbora, vai nascer melancia. Então, quem não quer o mal para si, por favor, não plante. Por favor, não cometa. Quem quer ter um filho amoroso, carinhoso, ou uma filha, e que não ande por aí dando desgosto, primeiro olha para trás se você fez o mesmo com seus pais. Veja o que você aprontou lá para trás. Se hoje você está sem dormir porque tem um filho ou uma filha te dando problema, à noite aí pelo meio do mundo, e você sem dormir, preocupado que pode acontecer algum mal, vamos puxar para nós. Será que nós não provocou esse mesmo problema com os nossos pais? Será que não é uma sementinha daquilo que plantamos que veio nascer na nossa horta? Você está vendo aí? Viver não é só cantar, sorrir, ter muito dinheiro. Não. A vida, ela tem um preço muito alto. A vida é uma coisa muito excelente. É excelente. Para começar, a vida é o próprio Deus, que ele diz, Jesus dizendo, eu e o Pai viremos para ele e faremos nele morada. Porque se essa essência sair de você, você já era. Se você não for a óbito, mas pelo menos cair no sofrimento irreversível, pode acontecer com a pessoa. Deus não pode sair de nós. Por isso não podemos decretar a desgraça de um e a felicidade do outro. Porque ambos, sendo certo ou sendo errado, Deus está dentro dele. Você está vendo o perigo? Você viu aí? É por isso que às vezes pessoas, mesmo evangélicas, eu admiro muito qualquer que tomar uma decisão, ainda que seja por engano, só não permanecer nele. Sai fora dele assim que descobrir. Mas eu sou admirador de uma pessoa que sai procurando Deus. Eu sou admirador. Mas talvez seja por isso que muitas pessoas desse meio me odeiam, né? Porque na realidade, as minhas palavras são diferenciadas. Eu não sou um ser único assim. Tem vários com as mesmas opiniões que eu e que está tentando fazer o que eu estou tentando fazer, certo? Porque eu não faço só o que eu quero fazer. O apóstolo São Paulo não conseguiu, né? Ele disse, olha, há uma briga dentro de mim que aquilo que do meu espírito com a minha carne, que o que eu quero fazer, isso não faço, não consigo. Às vezes algumas coisas sim, né? E o que não quero fazer é exatamente isso que eu faço. Um apóstolo, como o apóstolo São Paulo, hein? Você viu aí? Então nós não somos o que queremos. Juiz, não estou dizendo todos, mas que toma decisões
tão perigosas, tão feias, tão nojentas, que o povo vê, mas vai fazer o quê? Ele pegou um canudo lá, certo? E agora tem deles que se acham. Ele fica tão grande julgando os outros que, de certa forma, sem palavras, ele tomar ele não consegue, mas está querendo tomar o lugar de Deus. O apóstolo São Paulo também falou isso, né? Que as pessoas, os pregadores, sentariam nos lugares celestiais, querendo ser Deus. Ainda bem que é só querendo, né? Se já pensou se essa praga virasse Deus, sem ser Deus, ele já mantém pessoas comendo mal na casa dele, dando contribuição. Como eu não vou parar de falar isso nunca, vendendo porcarias para enganar pessoas simples, sem ser Deus, sem ter tal poder. Você imaginou se uma peste dessa tivesse o alto poder como Deus tem? Não sobraria uma criança viva, ele tomava tudo e eles morreriam tudo de fome, certo? Mas é porque existe Deus dentro das pessoas, dentro dele que não presta, para segurar ele um pouco, porque se ele avançar com as atitudes que ele tem, com a malandragem que ele tem, ele acaba com o mundo. Foi o que fizeram com Jesus. Ajuntaram um monte de ideias assim, criativas, e foram para cima de Jesus. Jesus dizia assim é certo, eles diziam assim não é certo. Não. Peitando o próprio Filho de Deus. Então, dentro dele tem que ter Deus para segurar essa peste. Entendeu? Porque senão eles destroem o mundo. E tem que ter Deus dentro do que faz o bem, para que faça melhor ainda, que essa é a intenção divina, né? Para o resgate. É por isso que eles mesmos pregam, que o fulano é tão ruim que o capeta está esperando ele. Sabe por quê que eles falam isso? Ele está tirando essa certeza da incerteza de dentro dele mesmo, da criatividade dele. Ele está vendo que o mal que ele está praticando é tão grande, mas tão grande, que ele enxerga no outro, não enxerga nele. Claro, eu posso, que tal, né? Mas aquele lá, ele é fácil de ver no outro. E ele vê que é tão forte que sabe que o outro, só o diabo vai pegar ele, né? Isso na linguagem dele. Porque ele está atingindo a existência de Deus em toda parte que você pisar. Deus está andando nos pensamentos de todos, nas veias, no sangue, nos rins. A Bíblia diz isso. E disse mais, onde você vai esconder de Deus? Nas profundezas do mar? Lá ele vai estar. Na escuridão? Lá para ele será como a luz do dia. Não tem saída, porque ele está com você desde o primeiro minuto do seu nascimento até o fim da sua existência aqui na Terra. Por isso é que quem planta colhe, certo? Porque Deus está dando assistência em todo o universo. Ele disse, conheço as estrelas por nome, cada uma, e eu chamo e ela vem. Eu disse para o mar, vem só até aqui. E se ultrapassa é quebrada de ondas, e por causa também que vai mudando as questões, né? Então, amigo ouvinte,
é mais profundo do que o que nós pensamos. Porque se não precisássemos de fazer essa análise tão profundo, esse céu que propagam não era céu. E se fosse tão fácil que qualquer um juiz, qualquer um advogado, qualquer um estudioso, um cientista, mudassem as coisas, esse Deus não seria Deus. Não. Ele poderia ser um Deus assim mais fraco, fraquinho, porque Deus não é nome, Deus é poder, é estatura de poder, certo? Mas é por essa diferença tão profunda que precisamos procurar como procurar agulha no palheiro para descobrir o reino de Deus, que não está para cima nem de lado, está entre nós, diz Jesus. O reino de Deus está entre vós e só obterá com dificuldade, com força, com desejos, desejo de mudança, desejo de ser melhor. Esse dia de hoje, eu quero ser melhor do que o de ontem. O ano que vem, Deus vai me dar força. Eu estou atrás disso. Eu quero ser melhor. A minha vida com a minha família vai estar num patamar mais elevado. Eu estou com o maior, com o mais poderoso, com o mais forte, que não adianta peitar o Senhor Deus, porque vão se dar mal todos, já está se dando mal. Ontem eu estava lendo a relação, até assistindo, dos que falaram mal de Deus e morreram. Não é poucos, é porque talvez você não parou para ver isso. Eu fiquei perplexo de tanta gente e explicado. Ele falou isso de Deus, morreu tal dia. Esse aqui falou tal coisa contra Deus, morreu tal dia. E só bichões, só grandões lá em cima. Deus não, nesse sentido, ele não respeita esse alto que você o colocou. Ele disse ainda que o homem suba até as estrelas e lá construa a sua casa, faça o seu ninho. De lá eu derrubarei ele, diz o Senhor. Peita. Peita. Peita porque faz igual aquele canal do mito lá, ó. Você teria que ser muito profissional para você poder cair numa jogada dessa, viu? É a pior das opções, das opiniões, é peitar a Deus ou deixar de cumprirem as suas ordens. Seremos destruídos num abrir e fechar de olho, num estalar de dedo. No livro de Jó, diz que Deus vê os seres aqui, não que eu estou desconsiderando, é a imagem e semelhança dele, mas como vermes, pequenininhos, quase invisível. Tem vírus aí que para poder enxergar tem que acrescentar até 5 milhões de vezes a vista do ser humano. Então assim que ele vê nós, não é que ele está desfazendo, somos imagem e semelhança dele, é que nós não temos força para peitar as coisas divinas. Por isso que tem pessoas no beco da morte, no leito da enfermidade, e nem tudo é uma simples doença. Deus não fez nenhuma doença. É porque a maioria, quando não é porque está chegando a época marcada por Deus, agiu mal. Bebeu demais, comeu coisa que não devia, bebeu o que não podia beber. Ou, às vezes, até foi assassinado. Quis ser o grande, fulano, e morreu, né? Então temos que ser realmente a imagem
e a semelhança. Não conseguimos ser igual, mas pelo menos tentar parecer. O que é isso? O que estamos fazendo num mundo como esse e ainda falamos de Deus, a maioria como ditado? Ah, meu Deus do céu, como estou cansado. Mas na verdade, na realidade, falar em Deus deveria ser em poucas palavras. Não é por muito falar que você vai ser ouvido. Está escrito aqui, ô pregador. Ó, viu? E por gritos também você não vai fazê-lo ouvir, porque ele já está em você. Como que você vai gritar para... E a Bíblia refere, ele não é surdo. E pior, as mãos que estão entrando dentro do recinto dos pobrezinhos, das viúvas, dos órfãos, para cobrar valores, vendendo salvação a dinheiro. De graça recebeste, de graça dai. Essas mãos estão sujas de sangue, certo? Porque para sujar as mãos de sangue não precisa matar e pôr a mão dentro do sangue, não. Você tirou o direito da pessoa viver dignamente, você já o matou, ou está tentando matar. Sai dela, povo meu, para que não incorra com essas pragas da grande Babilônia e as suas filhas. Corra, sai delas enquanto é tempo. Está diminuindo, as doenças estão aumentando, as catástrofes da terra. Choveu fogo na madrugada de antes de ontem para ontem, na Ucrânia. Pelo amor de Deus, vejam isso com outros olhos. Certo? Prezado amigo ouvinte, eu peço que deixe o like e me ajude a permanecer. Porque, como eu tenho dito, só se eu for tirado e levado embora, ou que leis que estão se levantando me proíbam de falar. Mas enquanto essas coisas não acontecer, eu vou até... Eu não paro. Eu vim para isso, prezado ouvinte. Creiam os grandões aí, ou desacreditem, eu não me importo. Desde criança eu sou assim. Eu vim para isso. Então, eu tenho que fazer o meu trabalho que o meu Pai, o grande Deus do universo, me mandou que eu fizesse. Então, só me barra com a morte. Essa morte que falam aí. Porque ninguém morre, não. É uma bandalheira de mentira que ninguém aguenta mais. E está aqui dentro da Bíblia. Não sei, parece que só eu que vejo. Então, é isso, prezado ouvinte. Me ajude. Compartilhe. Se houver interesse, se inscreva no canal. Porque eu não vou parar. Eu não vou parar. Então, Senhor meu Pai, eu peço ao Senhor que, como o Senhor está em todos os seres, nos pássaros, sobre as águas, nas árvores, todo lugar eu vejo o Senhor. As estrelas conhecem o seu nome e o Senhor conhece o nome de cada uma delas. Que causa teria que o Senhor não é capaz de resolver? O Senhor é capaz de todas as coisas, está sobre todas as coisas, é o Pai dos espíritos e de todas as criações. Meu Deus, o que peço a mim, peço a todos que estão me ouvindo nesse instante, eu peço pelo mundo inteiro, aqueles que puderem ser feitos, Senhor, porque só o Senhor tem a direção na mão e em quem podemos confiar. Agradeço os anjos no teu nome. Agradeço o Senhor acima de todas as coisas. Em nome de nosso Senhor Jesus, assim seja. Com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo.